Estava realmente parado, o Vasco deu uma chance para ele, teve todo esse esforço médico que o senhor falou aqui. O senhor acha que ele foi mal orientado, inocente, agiu de má fé? Qual é a opinião sobre o atleta? Eu acho que ele eu acho que as pessoas hoje não resistem a... Eu trouxe a forma como, o que levaram a ele, os números que levaram a ele. É evidente que fizeram com que ele tivesse esse tipo de comportamento. Mas em função, eu acho que ele, nesse episódio todo, ele talvez seja o menos culpado. É evidente que ele é maior e vacinado e tem que saber ver as coisas, mas o grande culpado disso são os aliciadores. Porque vem o primeiro aliciador e, sabendo da possibilidade desse aliciamento que a pessoa está indo, aí aparece o outro com a proposta maior, aí você vai no primeiro aliciador e o primeiro aliciador diz, eu tenho esse... Aí o primeiro aliciador vai e os aliciadores competem entre si. Mas o grande responsável pelo que aconteceu com o Leandro Amaral, em última análise, foi o Fluminense pela omissão do seu presidente. Por quê? Porque dizer que não sabia, como eu recentemente falei com ele, ele disse que não sabia o que estava acontecendo, aí as pessoas estavam falando em nome do Fluminense. Claro que disseram a ele que não era o Fluminense que ia pagar. Claro que estavam dizendo a ele que da mesma maneira como eles não recebiam do Fluminense, eles receberiam da Unimed. E para isso, lá o presidente da Unimed participou diretamente, foi dar as garantias e outras coisas mais sérias, em mostrar apartamentos, enfim, teve tanta coisa nesse negócio que eu, por parte deles, que eu me levo a desculpar a atitude do Leandro Amaral. É evidente que se ele não pensasse única e exclusivamente nesse lado financeiro, ele teria tido um outro tipo de comportamento. Porque ele foi procurado muito antes. Foi procurado por nós muito antes. Há muito tempo a gente tem falado como foi da primeira vez, quando ele ainda não tinha, ficou aqui 2 meses de tratamento de tornozelo e nós não levamos nada disso em consideração. Nada disso em consideração. A garantia que o Vasco dava e dá, é da mesma forma. Tanto fazia um contrato de 1 ano, como fazia contrato de 2 anos. O Vasco negociou isso tudo. Mas hoje tudo me leva a crer que havia até um documento firmado antes, um pré-contrato, da maneira como algumas pessoas estavam afirmando. Já é jogador do Fluminense, recentemente eu vi, vai se apresentar no dia 3. Então eu estou esquecendo até um pouco o Renato Gaúcho. Ele falou em nome do Fluminense. E o Fluminense não veio a público em momento nenhum para dizer que não tinha nada a ver com isso. E hoje eu fui obrigado a colocar essas situações e a forma irregular como o Fluminense está procedendo na sua administração. Só tem uma forma correta.
Qual é o patrocínio? Quanto é? 100, 200, 300. Entra no Fluminense. O Fluminense paga. Não tem outra. Ah, o patrocinador vai trazer um jogador. Sim, senhor. Trouxe o jogador para o Fluminense, paga o Fluminense, dá o dinheiro ao Fluminense, o Fluminense paga. Não é o patrocinador. Eu ser jogador de um clube e o patrocinador é que me paga. Eu não sou funcionário do patrocinador. Isso é bula da legislação trabalhista, bula da legislação fiscal, burla de todos os outros compromissos que você tem assumido, burla em cima dos devedores. Eurico, só uma pergunta curta e grossa. A gente sabe que você é um cara de posições muito definidas, e pelo que você relatou aí a respeito dessa situação, a gente pode entender que, no caso, as portas do Vasco se fecharam definitivamente para o Renato Gaúcho? Para quem? O Renato? Eu não digo que as portas do Vasco se fecham para ninguém. Ninguém aqui tem porta fechada no Vasco, mas eu diria com todas as letras que é muito difícil, quer dizer, que as portas do Vasco estão abertas, mas o presidente do Vasco sou eu. Quem contrata sou eu. Quem assina o contrato sou eu. É muito difícil eu vir assinar um contrato. Presidente, diante do que o senhor colocou aí, pelo que ele fez hoje, o Leandro, em relação à liminar que ele obteve, a impressão que nós temos é que no Vasco ele também não tem interesse em permanecer no ano que vem, e o que o senhor colocou, o Vasco jamais tentaria para negociar o jogador com o Fluminense. O Vasco tendo de volta na Justiça os direitos sobre o Leandro Amaral, como reza o contrato que foi registrado na CBF. O Vasco faz o que com o Leandro? O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Qual é o contrato? O jogador. O Vasco não está nem está impedindo que ele trabalhe. O Vasco assinou um contrato. O contrato tem obrigações de ambas as partes. Eu tenho a obrigação de pagar aquilo que está no contrato e ele tem a obrigação de cumprir a sua função aqui. Eu não fechei a porta, nem digo que ele não joga no Vasco, simplesmente tem que cumprir o contrato. Em nenhum momento eu disse, nem direi, não autorizo ninguém a dizer que ele não jogaria no Vasco. O contrato, para mim, ele é jogador do Vasco, continua sendo jogador do Vasco. Só.